Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo sobre algumas dúvidas e perguntas que eu recebi lá no meu Instagram, de amigos mesmo, perguntando como foi meu processo para chegar aqui nos Estados Unidos, qual é o meu tipo de visto, como foi minha entrevista no consulado para tirar o visto. E eu resolvi fazer esse vídeo para passar informação, né? Caso alguém queira vir para os Estados Unidos, ou com o mesmo tipo de visto que o meu, esse tipo de coisa. Bom, desculpa o cenário aqui, né? Eu acho que eu tô com uma caixa de eletricidade, tô com o ar aqui, mas tá escuro já, né? Perdi toda a luz do dia, mas não vou deixar de gravar esse vídeo, porque eu tava pronta cedo para gravar esse vídeo, mas foi a hora que deu por causa do outra vez. Então vamos lá. Como eu vim parar nos Estados Unidos? Então, para começar falando sobre isso, começa comigo grávida. Eu estava grávida e o meu marido estava finalizando o doutorado dele e eu estava trabalhando na Coca-Cola, em Porto Alegre. E ele estava finalizando o doutorado dele na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E ele começou a procurar oportunidades de pós-doc para fazer, né? Começou a procurar oportunidades para fazer pós-doutorado. Então, estou contando a nossa história porque, né, a vinda da nossa família para cá tem a ver, né, com o meu esposo. E, ok, o meu marido, ele tinha 3 oportunidades de bolsa, né? E uma bolsa para os Estados Unidos, outra no Brasil e outra na Alemanha. Até quando o Otávio tinha 2 meses de vida, ele, mais ou menos, ele foi para a Alemanha, né, ficou 15 dias lá e tal, e depois voltou. E, enfim, nós estávamos nesse impasse, até que nós decidimos que íamos para os Estados Unidos, só que nós decidimos que ir para os Estados Unidos, né? Nós já tínhamos passaporte, o meu esposo já estava com o contrato de bolsa em mãos, enfim, todas as documentação e coisas estávamos em mãos e o Otávio nasceu. E o Otávio nasceu, e quando o Otávio nasceu, meu filho ainda não tinha um diagnóstico de APLV, mas, né, ele teria mais pra frente. Mas a gente percebeu que as coisas não seriam fáceis, que as coisas como a gente tinha imaginado, né, elas seriam muito mais difíceis. A gente não imaginava que seriam fáceis, mas a gente entendeu que as coisas seriam muito mais difíceis. E nós desistimos, achamos que a melhor opção para nós éramos ficar perto da nossa família naquele momento, né, eu no portério, eu estava muito pequenininho, e nós desistimos de ir para os Estados Unidos. E meu marido assumiu a bolsa no Brasil, né? A posição dele de pós-doc no Brasil. Com isso, nós estávamos em Porto Alegre e nós fizemos uma mudança para Campinas. Quando o Otávio tinha 2 meses de vida, nós nos mudamos para Campinas. Gente, meu cameraman arrumou aqui melhor a posição da câmera para mim. Continuando, então nós ficamos lá em Campinas mais ou menos 1 ano. Nós conhecemos pessoas incríveis. Eu conheci um grupo de mães incríveis que eu muito quero levar. Todo esse amor que eu recebi lá para a vida toda. Nós aproveitamos bastante os avós paternos do Otávio, que eles moram no estado de São Paulo. E nós decidimos que melhor para nossa família e para a vida profissional do meu esposo seria nós irmos para os Estados Unidos. Então, né, meu esposo entrou em contato novamente, né, com a universidade, que ele tinha, né, conseguido essa oportunidade, e ele conseguiu a oportunidade novamente para ir para os Estados Unidos. E aí começou a correria de novo de mudança, faremos uma nova mudança e novos documentos, né, compra de passagem e essas coisas. O nosso visto, o visto do meu esposo é J1, que é um
um visto que pode se aplicar para estudante, é um visto que pode ser aplicado para pesquisador, é um visto que pode ser aplicado para professor. Ok? A entrevista, essa é uma experiência pessoal, né? Mas a entrevista do meu esposo no consulado foi muito tranquila, porque ele já tinha o contrato de trabalho em mãos, né? Ele tinha o principal requisito para aquele visto, que é a oportunidade de emprego, né? De trabalho dele. Então ele só levou o contrato, foi muito tranquilo e o visto dele foi aceito. O visto dele sendo aceito, o meu esposo veio 2 meses antes de nós para os Estados Unidos para organizar as coisas, né, para alugar apartamento, fazer as coisas burocráticas. E eu e o Otávio ficamos no Brasil. Meu visto é o J2, dependente do visto do Eric, meu marido. Okay? A outra pergunta que me fizeram bastante foi como foi minha entrevista, né, para tirar o meu visto. Gente, eu estava no meio de mudança, né, com um bebê, muitas coisas para resolver, né, eu tirei no estado de São Paulo o meu visto, porque eu estava lá, né, e eu estava na correria, eu confesso, eu não pesquisei, não me preparei para a entrevista, só conversei com o meu marido, perguntei, né, Eric, como foi a tua entrevista? Ele falou super tranquila, mostrei um documento, minha oportunidade de trabalho, né, a entrevista dele foi em inglês. Esqueci de falar isso antes, a entrevista dele foi em inglês porque nesse visto exige que tu seja fluente em inglês. Então a entrevista dele foi em inglês, deu tudo certinho e ele tava com a documentação, deu tudo certo. Ele falou, vai tranquila que a tua vai ser tranquila. Eu achei que a dele foi tranquila, então pensei, né, vai ser parecido, mais ou menos parecido. E fui, né, gente? Então, e a minha entrevista no consulado, como foi? Bom, eu fui com meu filho, né? E eu estaria tirando visto um pra mim e um pra ele. Beleza. Quando eu cheguei lá, tinha muita fila, né? E as pessoas comecei a conversar, tinha gente com nenê. Na minha fila, ou ao meu redor, quem tava com nenê, a maioria com quem eu conversei, a maioria deles queriam ir para a Disney. Foi o que eu entendi. Eles queriam ir pra Disney. E aí, conversando, né, chegou uma moça, me falou que o dela já foi recusado, das pessoas falando, que o visto foi recusado, porque aconteceu isso, começaram a contar histórias e eu tava na fila e eu pensei assim, como assim foi recusado? E pensei na minha cabeça, existe a possibilidade desse visto ser recusado, né? Eu já entreguei o apartamento, fiz toda a mudança, né? O Eric já tá lá, meu esposo não me avisou essa parte que poderia ser recusado. Porque na hora que todo mundo começou a contar um monte de história, né? E aí, ele falou, porque se eles perguntarem isso, falar aquilo, porque se eles, assim, que eles se prepararam pra entrevista. E eu não me preparei pra entrevista, né? Tava lá, né, com um bebê lá cheio de coisa pra resolver, mudança e coisa. Não me preparei pra entrevista, não sabia que tinha esse preparo. Mas beleza, né? Aí eu pensei, seja o que Deus quiser, né, amor, vamos fazer essa entrevista. Eu cheguei, minha entrevista foi super tranquila, como meu esposo tinha me falado. Ela foi super tranquila. Eu lembro, deixa eu pensar aqui, eu lembro que elas me perguntaram se eu queria fazer minha entrevista em português ou em inglês. Ela me perguntou em inglês isso, né? Se eu queria fazer em português ou em inglês. E eu falei que eu gostaria de fazer em português. Ela também era uma moça, né? Ela também perguntou qual era o meu nível de inglês. E eu respondi pra ela qual era o meu nível de inglês. E essas perguntas delas foram em inglês. No momento que eu escolhi que eu queria que a minha entrevista fosse em português, ela aceitou. Né? Um parênteses, para esse visto precisa ter inglês fluente, a entrevista é em inglês, mas como eu sou dependente, né, não era o meu contrato de trabalho, eu pude fazer em português a minha entrevista. E eu fiz em português a minha entrevista e eu precisei da certidão de casamento do meu esposo, né, o passaporte do meu esposo e o DS 2019 do meu esposo, que é um documento, é um tipo de formulário para esse tipo de visto. E eu não levei o passaporte do meu esposo. Eu não estava com o passaporte do meu esposo. E ela perguntou, então, dados, né, do meu esposo. Começou a perguntar dados do meu esposo. E eu passei para ela, perguntou onde ele estava, né? Se
se ele já tava nos Estados Unidos, como é que era. Oitavo, você vem quer participar do vídeo. Tô contando nossa história. Perguntou dados pessoais, o endereço que ele ficaria, a cidade, esse tipo de coisa dele. Falou, tá, tudo bem que eu tava sem passaporte dele. E perguntou o que eu faria lá, né? O que eu faria aqui, na verdade. Eu respondi pra ela, né, que eu era mãe. Perguntou qual era a minha profissão, né, que eu sou química. Perguntou o que o meu marido faria aqui, o que o meu esposo ia trabalhar com o que aqui. Resumindo, ela perguntou dados pessoais do meu esposo, né? Eu acho que é porque eu não levei passaporte, ela ficou procurando lá no computador, ela ficava digitando. Dados pessoais do meu esposo, cidade onde ele estava, onde ele iria ficar, o endereço onde eu sabia essas coisas, eu tinha no celular aonde ele iria ficar. Ela perguntou qual era a minha profissão, qual era a profissão do meu esposo e o que o meu esposo faria aqui nos Estados Unidos, né? No que ele trabalharia. E eu expliquei, né, que era uma bolsa de pós-doc, expliquei a universidade, expliquei a cidade, expliquei o estado, expliquei a minha profissão, né, que eu sou química, né, conversamos sobre a minha profissão e tal, ela perguntou onde eu trabalhava, expliquei. Foi mais uma conversa bem informal e falei pra ela brincando que o Otavinho queria ver o papai, que tava com saudade do papai e nós queríamos morar com o papai. E ela sorriu e falou, parabéns, seu visto foi aprovado e vocês vão morar com o papai do Otávio. E eu bati palmas assim, as pessoas que estavam atrás da fila também fizeram assim. Então é isso, gente. No fim, a minha entrevista no consulado foi super tranquila, eu não me preparei, né? Eu não sabia que eu tinha que se preparar. E foi super tranquila, sabe? E bem certeira, assim, rapidinho, assim, na hora da entrevista, certeira, rapidinho. E é isso, gente. Então, em resumo, o meu tipo de visto e do Otávio é J2, somos dependentes do visto do meu esposo, que é o J1. E a minha entrevista no consulado, tanto do meu esposo quanto a minha, foi super tranquila, super direta, sabe? Super prática. E deu tudo certo porque a gente tá aqui, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Tenham sanado a dúvida de algumas pessoas que me perguntaram. E é isso, até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal. Um beijo!